Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selma aqui de volta para comentar o vídeo Justiça determina que postagem de João Willis contra Eduardo Leite seja removida. A justiça determinou que Jean Willis apague o seu perfil no Twitter, aliás, no seu perfil do Twitter, uma publicação contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os dois discutiram nas redes sociais no dia 14 de julho sobre o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A decisão da juíza Rosália Ruyer, da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre, determina também a quebra do sigilo de dados e cadastrais do ex-deputado federal na plataforma. O Twitter deve enviar em 5 dias informações sobre o número de IP e horário da postagem, endereço de e-mail ou telefone vinculado à conta e também os dados sobre a localização. Pra que isso? Tipo, eu não gosto de João Willis, tá? Eu detesto João Willis, mas pra que isso? Sabe? Acho que nem a postagem devia ter sido removida. Isso é uma arma que eles usam, né, o tempo todo. E agora está voltando contra eles, num caso pontual, mas está. E não devia. A gente não pode normalizar o uso desse tipo de coisa, né? Multa em caso de descumprimento é de R$100 mil por dia. Caceta! Ou você faz tudo isso hoje. Cara, irmão, tá tudo errado. Uma ação rápida, né, da justiça, Rafa. O que você achou? Cara, primeiro que o Jean Willis é uma figura abjeta da política brasileira, né? Ele se viu encurralado há 4 anos atrás, em um momento em que ele perdia popularidade, perdia votos e teve uma brilhante ideia de falar, não, eu vou me autoexilar na Europa. Sim, o Jean Willis é abjeto, mas ele não teve a brilhante ideia. Ele mostrou que foi ameaçado. O cara mandou uma ameaça, como toda pessoa pública recebe ameaça. Ele também recebeu. O cara foi preso e depois disso ele falou: vou me exilar porque estou sendo ameaçado. Mas a ameaça já tinha... O autor da ameaça já tinha sido preso e condenado e mesmo assim ele foi. Mas não foi uma ideia que o Jean Willis também tirou do nada. Vamos falar a verdade aqui, né? Ele que se diz defensor dos pobres, comprou uma passagem de avião cara pra caramba e foi morar num dos lugares mais caros do planeta Terra. Isso é verdade. E, por outro lado, a gente vê uma questão também que é típica da esquerda, né? Pelo fato dele ser de esquerda, ele pode cometer qualquer tipo de crime, ser homofóbico contra pessoas de direita, pessoas de centro-direita, só pelo fato deles não compactuarem com as mesmas ideias. E isso é um completo absurdo. A justiça está de parabéns de ter encaminhado essa questão de forma rápida e que ele seja punido de maneira exemplar. Agora, Gabriel, essa briga é boa pro Eduardo Leite, não é não? Não acho uma briga boa, não. Você sabe que o Eduardo Leite é nosso amigo pessoal, seu, meu, a gente conhece ele há anos e acho que ele ele trilhou um caminho muito certo ao assumir a sexualidade, vive com o namorado, e é impressionante como ele é atacado por conta da sexualidade dele de um jeito que outras pessoas não são. Há uma cobrança do Eduardo que como se... É uma espécie de seguinte, olha, como ele é gay, ele deveria comprar um pacote ideológico pré-determinado. Até porque foi essa a sinalização que ele deu quando se assumiu gay se não foi no meio da eleição, foi um pouco antes, exatamente para angariar voto. É natural que, você está querendo o apoio da gente aqui, então você compra toda a nossa militância. Só dizer que é gay e esperar que a gente vote em você, não, tem que comprar toda a militância dos caras. Ou seja, um governador que não é alinhado com a esquerda, não pensa como a esquerda... Que não é alinhado com a esquerda? O que você está bebendo, meu amigo? Como que não é alinhado com a esquerda? Jesus! Vigorosamente atacado, sempre que possível, na sexualidade pela esquerda. É impressionante como ao tempo todo ficam pessoas questionando, poxa, mas é gay e o que fez pela comunidade LGBT? E aí se enumera uma lista de ações que o governo gaúcho tem pela comunidade LGBT e não basta. Ou seja, é aquela tentativa muito canalha
de fazer as pessoas se ajoelharem diante de algum tipo de ideologia e não aceitarem e atacarem de um modo muito babaca. Então, assim, acho que o Jean Willis demonstrou exatamente como é um tipinho de militância que gosta mesmo de acusar os outros do que ela faz e atuar de um jeito que ela acusa. Mas quando eu falo que a briga é boa para Eduardo Leite, hoje em dia você brigar com um extremista, porque o Jean Willis nada mais é do que um extremista, certo? Sim. Finalmente alguém assumiu o óbvio. Ele é um E extremista. se vitimizou sendo exilado e agora volta no Brasil cantando de galo, Brigar com achando extremista que é ia extremamente conseguir, importante. achando que ia conseguir fazer essa lacrada. Aí ele tentou uma mamatinha no governo Lula, o Ministério Público entrou e não deu. Então, assim, é uma grande semana, na verdade, porque tá mostrando a grande hipocrisia desse Jean Willis, que ele sai, ele faz um serviço no Brasil, ele se vitimiza sendo exilado, porque eu estou aqui fora, exilado, como o Rafael trouxe, gastando rios de dinheiro e não defendendo o próprio povo brasileiro. Volta achando que ele é o rei da coquela preta, que vai ter uma mamatinha no governo. O Ministério Público boicotou a mamatinha dele na SECOM e agora também ele foi cancelado por falar o que ele quis. Então, eu acho que foi uma grande resposta a essas... Ele não foi cancelado, ele foi interpelado judicialmente. O cancelamento não vem da justiça, o cancelamento vem exatamente das redes sociais, das pessoas, dos usuários de redes sociais. Cancelamento não vem de justiça, não. Tá falando merda. Semana contra esse asqueroso. O Jean Willis foi um dos grandes cabos eleitorais do Bolsonaro, né? Foi. A rivalidade entre Bolsonaro e Jean Willis foi um dos primeiros capítulos Você fala 2018. Que construiu o personagem Bolsonaro para o Brasil, né? A oposição dele com Jean Willis, até aquele episódio lamentável lá do dia da votação do impeachment, o Bolsonaro evocando um torturador, o Jean Willis cuspindo na cara dele, um negócio... Bolsonaro evocando uma pessoa que até agora não se provou nada. Os processos que você tem contra o Ustra é tipo, eu ouvi o meu amigo sendo torturado, os gritos do cara do lado. Eram coisas assim. Aliás, quando você vê o Ustra na Comissão da Verdade de frente com aquele que se diz vítima dele, ele começa a falar, você estava onde? Em que lugar? E o cara não consegue responder, o cara não consegue... Né? Se você foi preso por exemplo, em Bangu, sei lá, você sabe onde você ficou. Você pergunta para um ex-presidiário qualquer, vem cá, amigo, qual foi a cela que você ficou? Ele sabe. Qual era o teu bloco? Ele sabe. O cara que estava acusando o Ustra não fazia a menor ideia de nada, assim. Até onde eu sei, não tem prova concreta contra o Ustra. E isso foi depois do Glauber Braga, se não me engano, ter exaltado o Marighella, que foi um tremendo assassino, um covarde. Ou Marighella ou Lamarca, um dos dois. Foi um assassino completamente covarde. Aí o Bolsonaro, em resposta, recortaram a parte do Bolsonaro, esqueceram a outra, para vender essa imagem aí de que ele está apoiando um cara que, na verdade, nunca teve nada provado. Não tem uma pessoa que diga, eu fui torturado pelo Ustra de tal e qual maneira, em tal e qual lugar. Não tem. Lamentável em todos os aspectos. E agora o Jean Willis volta à cena com esse tipo de postura que, no fim, é homofobia pura. Porque quando você tenta reduzir uma pessoa em função da sua sexualidade, dizer que ele tem que pensar de um jeito específico, você não está tratando a pessoa como um ser humano, você está reduzindo ela a um aspecto da sua vida, a sexualidade, querendo obrigá-la a se comportar com todo um pacote político em função disso, que é uma forma horrível de preconceito e que merece todo o nosso repúdio. Agora... Mas o Jean Willis faz isso com ele mesmo o tempo todo. O que o Jean Willis fala dele, das ideias dele, é tudo reduzido à questão dele ser homossexual. Ele se esconde nisso para mostrar, olha, eu sou uma eterna vítima. Eu sou gay, eu sou uma eterna vítima. Inclusive, quando ele se exilou, foi mais um problema também passou por aí,
porque ele supõe-se era o defensor dos gays. Ele era exatamente o cara que teria voz para defender os gays. Ele diz, recebi uma ameaça aqui, o cara foi preso, tô indo embora, se virem. Também merece, eu acho que o Brasil deve agradecer a Eduardo Leite, porque graças a essa polêmica, aparentemente o Jean Willis não vai mais ganhar um cargo no governo federal. Perdeu o cargo. Perdeu? Por enquanto, porque o governo vai trazer o Jean Willis, não tenho dúvida disso. Ele ia para SECOM, né? E aí não vai mais rolar. Ministério Público. Antoninha, o que você acha de Jean Willis, meu amor? Vocês sabiam que... A cara dela. Inchada, A risada cara. diz muito. Essa Gente, risada tá- diz muito Diz sobre tudo. você, viu, Não, Antônia? deixa eu contar uma coisa. Quando eu comecei com Na Lata, eu tinha horror, mas assim, horror às coisas que eu ouvia falar do Bolsonaro, né? E aí, quando rolou essa coisa da cuspida, eu fui correndo entrevistar o Jean Willis. E tem uma entrevista de Jean Willis Na Lata, na casa de um amigo meu, de frente pro mar, em Copacabana. Aí depois, quando eu fui me inteirar sobre quem era quem, eu falei, apaga o Jean Willis agora do canal, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, é muito triste, né? A gente vê esse tipo de coisa, assim, o Brasil pegando fogo, aí a gente vê dois gays, né, com nomes fortes na política, por mais que a gente não, né, deteste um deles, assim, Jean Willis não é um nome forte. Jean Willis se elegeu porque outros nomes, como Marcelo Freixo, tiveram votação expressiva. Ele não é nome forte. Na verdade, eu não gosto nenhum dos dois, entendeu? Eu não tenho apreço por nenhum dos dois. Mas é triste você ver isso, sabe? Entendeu? Vamos ser mais homens. Puxa o cabelo um do outro porque a gente não tem cabelo. Ai, pelo amor de Deus. Muito bem, gente, olha. Então é isso. Eu acho lamentável que esse instrumento seja usado pelo Eduardo Leite. Por mais que eu deteste o Jean Willis, eu acho que não tem que ir na rede social do cara, mandar o cara apagar a postagem. E é daí que você abre precedente para reter conta de Rodrigo Constantino, de Monark, de pessoas assim. Vem disso aí. Então, assim, outra coisa, a postagem, quando chega a decisão judicial, a postagem já está velha, já está lá para trás. As pessoas já não lembram mais dela. Aí você tem que falar, nossa, lembra aquela postagem da semana passada, que ninguém lembra mais? A justiça mandou apagar. Já foi, já passou, o estrago já está feito, a merda já está feita. Buscar-se outra forma de reparação. É isso, pessoal. Até a próxima, a gente se fala.